Bom, a gente vai começar mais um MesaCast aqui do Congresso Estadual do IBDFAN Ceará. E a gente está hoje com um tema maravilhoso, que é a atuação com perspectiva de gênero da família ao Tribunal do Júri. Eu estou com 3 convidados maravilhosos que entendem do assunto. Então vai ser um bate-papo aqui super descontraído, mas também super complexo, cheio de informações. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu vou começar aqui a apresentar. Eu sou a Roberta Quaranta, né? Sou defensora pública de 2º grau e sou diretora das Defensorias Públicas junto ao Instituto Brasileiro de Direito de Família aqui no Ceará. Vou começar pelo Eduardo Vilaça, que é meu colega, meu amigo, defensor público. Ele possui pós-graduação em Direito Constitucional e foi professor de Direito Processual Penal da Unicristos. Ele é defensor público do Estado do Ceará, com experiência na atuação do sistema prisional e execução penal e exerceu a titularidade da Defensoria do Júri em Fortaleza por mais de 5 anos. Ele atualmente realiza júris em apoio nas defensorias do júri de Fortaleza e no interior do Estado e do Ceará. E o título maior dele, ele é marido da Michelle, que é a minha próxima convidada, que é minha amiga do coração, também defensora pública, é graduada em Direito pela Universidade de Fortaleza e mestre em Políticas Públicas e Sociedade pela Universidade Estadual do Ceará. Professora universitária convidada da Universidade de Fortaleza, onde ministra aulas na especialização em Direito e Processo de Famílias e Sucessões. Defensora Pública do Estado do Ceará, titular da 13ª Defensoria Pública de Família e supervisora das Defensorias de Família e presidenta da Comissão contra Assédio da instituição. Ela atua nas áreas de direitos humanos, direitos das famílias, direitos das mulheres e de gênero. E, finalmente, mas não menos importante, eu trago também a Irabela Fernandes, que é nossa colega, advogada, que atua na região da Serra, né? Nossa. Xanguá, isso aí é maravilhoso, assim, é um lugarzinho. E ela é advogada, sócia do escritório Castro e Fernandes Advogados, graduada em Direito pela Universidade de Fortaleza, Unifol, especialista em Direito das Famílias e Sucessões pela Escola Superior da Advocacia, graduada em Pedagogia pela Universidade Vale do Acaraú, presidente da Comissão da Advocacia Familiarista do IBDFAN da região Norte, presidente da Comissão de Família e Sucessões da OAB na subseção da Serra da Ibiapaba e membro do Instituto Brasileiro de Família, IBDFAN, mediadora e conciliadora em formação pelo CNJ e idealizadora do projeto Pode Café por Elas. Então vamos começar. Esse assunto é super interessante, mas eu vou começar já jogando a bola para os meus convidados. Inclusive, assim, eu queria até dizer, o Dudu, eu vou falar Dudu, e a Michelle, eles têm essa vivência, né, especial nessa área. Inclusive, eles já fizeram júris com base nessa perspectiva de gênero, que é às vezes a gente olha esse tema, né, atuação com perspectiva de gênero da família ao tribunal do júri, só que é um tema super interligado e que está cada vez mais em alta, até porque o protocolo do CNJ, né, para julgamento com base na perspectiva de gênero, ele diz que essa perspectiva de gênero tem que ser aplicada em todas as áreas do direito, e isso não foge ao tribunal do júri, né? Família é muito fácil a gente visualizar essa aplicação, mas também não foge ao tribunal do júri. Então, eu vou passar a palavra primeiro para vocês e depois a Irabela vai fazendo também as considerações dela. A atuação com perspectiva de gênero, eu acho que ela é uma vivência, né? Assim, nós precisamos ter uma atuação, nós mulheres, por uma questão de sobrevivência, né? Somos diferentes, né? Se nós formos no escuro aqui para o nosso carro, nós vamos ter medos diferentes dos homens, né? Somos mais interrompidas, precisamos nos afirmar muito mais. E o protocolo, ele veio nesse intuito da gente trazer isso. As defensorias, inclusive, do Brasil, vão ter seu próprio protocolo, né? Assim, tal qual também o Ministério Público tem feito, está elaborando seu protocolo, porque é preciso que nós tenhamos também atuação com perspectiva de gênero. Eu gostaria até que o Eduardo depois falasse o porquê que a gente teve essa ideia do júri, né, da gente levar essa atuação conjunta. Mas só para contextualizar aqui, a atuação com perspectiva de gênero, ela sempre foi sentido e é muito fácil a gente pensar na família, mas depois da pandemia existiu, na minha percepção, uma diferença de discurso, né? Se tolerava muito mais que as mulheres aceitassem a guarda unilateral ou a não divisão das responsabilidades e dos cuidados. E depois da pandemia, talvez porque a pandemia escancarou
esse trabalho de cuidado das mulheres, quando se perdeu as redes de apoio, você não tinha mais os pais, os avós para deixar, não tinha mais escola, não tinha mais creche, tivemos uma redução no mercado de trabalho das mulheres, que caiu aos patamares dos anos 90, ou seja, se alguém teve que abrir mão do seu trabalho, essa pessoa foi a mulher dentro de casa. Então, essas mulheres começaram a dizer, eu não aguento mais. Né? Então, sim, houve realmente a postura. A gente tem a guarda compartilhada a partir de 2008, é um absurdo. Né? A gente aceita na nossa lei, no Código Civil, que alguém diga não quero exercer a guarda compartilhada porque não quero compartilhar as responsabilidades e tá ok, né? Então, assim, a gente tolera, inclusive, legalmente isso. Então, a gente tolerou durante muito tempo e continua tolerando que haja um descompromisso das responsabilidades parentais por parte dos homens, o que gera um esgotamento na mulher. No que a gente tem, que foi, inclusive, colocado aqui no Congresso muitas vezes, né? A gente tem, por exemplo, que 6 em cada 10 pessoas que têm depressão são mulheres. 64% dos afastamentos por burnout são de mulheres. Nós temos estudos que mostram que em 2023, ou seja, logo depois da pandemia, 9 em cada 10 mulheres tinham alguma questão de saúde mental, ansiedade, depressão, angústia, enfim, o que seja, né? Então, assim, precisamos ter um olhar diferenciado e no direito das famílias é muito fácil, por quê? Porque a gente vê o esgotamento, né? E a gente tem visto as mulheres dizendo, não quero mais, não aguento, não dou conta. Né? E aí foi que surgiu. Assim, é como dito, né? Ver a perspectiva de gênero na área de família é muito fácil, né? E essa vivência com Michele, né? Nós somos casados, temos 3 filhos, e a gente sempre discute muito, né? Alguns processos, algumas coisas, e essa perspectiva de gênero a gente sempre traz, né? Essa é uma minoria feliz na sua casa. Demais, demais. E aí você começa a se letrar nisso, né? A aprender a questão da perspectiva de gênero e começa a ter a sensibilidade de perceber a necessidade de você aplicar aquilo, né? E foi justamente isso que aconteceu no júri. Eu recebi um processo para fazer um júri aqui em Fortaleza, ano passado, e quando eu li o processo, era uma mulher que era tentativa de homicídio contra o homem, onde ela já tinha sido vítima de violência 2 vezes, já tinha ido à delegacia da mulher 2 vezes agredida. O agressor nunca foi processado criminalmente pelas agressões que praticou, e ela, numa situação em que ela realmente agrediu a vítima na situação com a faca, ela se viu processada por tentativa de homicídio, né? E aí eu cheguei para Michele e disse, Michele, tu tem que fazer esse júri comigo, porque essa questão, e aí vem a sensibilidade, não é preciso ser mulher para defender a questão da perspectiva de gênero. Mas você falar para um corpo de jurados, uma mulher falar sobre perspectiva de gênero para um jurado, aí foi uma estratégia que eu achei que seria muito mais forte. E aí Michele topou, e a mulher foi absolvida, né? E o Ministério Público insistiu muito na condenação, né? E era o que a gente estava dizendo, como falta sensibilidade, capacitação do sistema de justiça. Porque 15 dias depois desse júri que eu fiz com Michele, a situação era inversa no júri. Era um homem que tinha tentado matar a mulher e tinham voltado, né? Aí o Ministério Público pediu que deixou livre para os jurados decidirem se condenam ou não. Já que ela tinha voltado. Já que ela tinha voltado, né? Quer dizer, para a mulher... Assim, isso aí apaga o que ele fez. Para a mulher não tem essa condescendência, não tem essa compreensão. Mas para o homem tem. Então, talvez não seja justo condená-lo, né? Apesar dele ter dado uma facada nela. Mas ela voltou. É assim, porque a mulher não pode errar, né? Assim. E daí vem também a importância, gente, da gente ressaltar aqui que nós, operadores do direito, precisamos conhecer desse protocolo. Porque é verdade que nós que atuamos com o direito, como advogados, muitos, e gente, é uma esmagadora maioria, nunca nem sequer ouviu falar do protocolo de julgamento sob a perspectiva de gênero. Então, a resolução do CNJ, que ela só tem 2 anos, porque ela é de 2023, ela traz em seu bojo que a justiça, o judiciário, ele pode aplicar, inclusive, de ofício. Mas vocês acham que vai ser aplicado de ofício? Obrigatório, inclusive. Né? Então, se a gente pedindo, requerendo, não é obedecido, não é colocada essa lente lá no nosso judiciário, imagine se nós, advogados, não conhecermos desse protocolo para ir lá
e fazer menção, né? E na questão do júri, é interessante também a questão da perspectiva de gênero que a gente está contribuindo para a redação do protocolo da Defensoria Nacional, também ter a sensibilidade de quando a mulher for vítima, você não adotar a postura de revitimização como Isso. defensor do acusado. Isso. Tá entendendo? Aquela legítima defesa da honra Uhum. é absolutamente Já não pode mais. incompreensível. A própria- Já não Já pode não mais pode ser mais, validada, exatamente. O pedido de emenda negativa da inicial em trechos que tenham em contestação ou em petições que denigram a imagem da mulher, isso também pode ser pedido com base na aplicação do protocolo de julgamento. E, né? no cotidiano, porque o que eu consigo Essa questão que o perceber... Dudu falou da legítima defesa da honra, eu só lembro de Praia dos Ossos. Ah, sim. Porque eu assim, ouvindo esse podcast, eu revoltada. É. Deus do céu. Mas e depois que a gente adota uma lente de gênero, né? Ontem eu estava na Bienal fazendo debate sobre Iracema, de José de Alencar, com perspectiva de gênero. E depois que a gente adota a Interessante. lente com perspectiva de gênero, impressionante. tudo. Então, Você assim, enxerga tudo. e no cotidiano, vou dar aqui um exemplo que, para quem atua no direito das famílias, pode sentir isso e a gente precisa atuar contra. Uhum. É muito comum que quando a gente vai falar de guarda compartilhada, por exemplo, se questione se esse homem tem rede de apoio. Uhum. Ninguém questiona se a mulher tem rede de Não. apoio, né? Então a gente reforça estereótipos de gênero, Uhum. porque não, a mulher cabe o dever de cuidar, o homem não sabe cuidar. A gente não nasceu sabendo Isso. cuidar, né? Nós somos estimuladas, inclusive, a vida inteira com boneca, com casinha, com Cuidar tem um vassoura, preço. né? Tem um E custo. alto. E o nosso tempo tem um custo, né? A Maria Berenice Dias tem um estudo que mostra, por exemplo, 42% das mulheres saem do mercado de trabalho depois de serem mães para cuidar e 35% permanecem fora do mercado de trabalho por 10 anos. O que é que acontece com a mulher 10 anos fora do mercado de trabalho? Uhum. Se você é advogada, se você é fisioterapeuta, se você o Bom. que quer que você seja psicóloga, passou 10 anos sem trabalhar, quando você volta, você não tem network, você não tem grupos, Você volta né? defasada. Você volta E tendo que fazer uma observe que- nova, vai refazer a sua profissão. Já E vai aí, ter um Código Civil trazendo novo, né? pro lado familiarista, o índice de divórcios grisalhos está aí aumentando. E as mulheres estão ficando já idosas, abandonadas. Sim. Isso está acontecendo, isso é real. E eu digo porque dentro do meu escritório eu tenho vários casos dessas pessoas com 40 anos de casado, 49 anos eu já fiz um divórcio, agora de 49 anos. E o cara dizer, não, ela se vire. E a gente pensar nos alimentos compensatórios que são rechaçados, vamos aqui Isso. dar, né, dizer, a jurisprudência é contrária aos alimentos compensatórios permanentes quando não não se consegue perceber que houve um abandono da sua vida para que alguém se desse bem na sua profissão. Então, aquela pessoa ascendeu profissionalmente, por quê? Porque existia uma pessoa que estava abrindo mão da sua vida, dos seus sonhos, né, para que aquilo tenha um Para estudo dar o suporte. para dar o suporte. Tem um estudo da Valesca Zanello que foi interessante, que a psicóloga colocou aqui no Congresso, né, que ele vai dizer o seguinte, tem 3 características da guarda compartilhada independente da classe social. A primeira é que a mulher vai abrir mão dos sonhos, da vida, né, do que ela poderia fazer por conta dos filhos. Não, depois eu faço esse curso, depois eu faço minha especialização, depois eu trabalho, né? Existe um descompromisso com a parentalidade do homem, né? Então, assim, não posso ficar esse final de semana porque minha casa está tetizando. Então, quando a criança está doente, né? Porque É. não pode cuidar da criança doente, né? Exatamente. Eu não tenho Então, experiência. exato, não sei cuidar, né? E existe também uma gerência dessa mãe. Então, assim, existe, mesmo que a convivência esteja com o pai de uma forma equilibrada, como prevê a lei, existe alguém que faz essa gerência. Então, ele vai para a casa do pai, ele leva a farda, ele leva o dever de casa, ele leva o presente porque vai ter que levar para o aniversário do menino, então já manda o presente. Então, existe um cansaço mental Até para isso, né? até para isso, né? E isso afeta a saúde mental das mulheres muito, né? Porque mesmo quando você não está no exercício daqueles cuidados diretos, você está preocupada, né? Você fez com que tudo aquilo pudesse dar certo, né? Então a sobrecarga realmente é muito grande. Compartilhando com vocês, hoje mesmo eu estava peticionando nessa minha ação, eu estou com um processo, sem entrar, lógico, em detalhes, mas em que, para surpresa, o requerido nessa ação é um juiz. E ele se indignou comigo porque eu requeri a aplicação do protocolo. Porque ele disse, você está me acusando de praticar violência de gênero? Estou.
você passou a sua contestação inteira agredindo a minha cliente ao invés de defender a sua possibilidade de majorar essa pensão alimentícia. E ele passou a contestação inteira. Ele bota fotos íntimas da mulher viajando, ele bota querendo falar que a mulher não trabalha e que ela poderia. Eu digo, mas espera aí. Ela é mãe solo desde o nascimento da criança. A criança já está com 3 anos e meio, mais ou menos. E esse cuidado dela não tem que ser remunerado? Às vezes ele estava também mudando de comarca, ela estava acompanhando. Tem toda uma questão Não, por na trás, às verdade, vezes. o abandono se deu desde a gravidez. Entendi. Entendeu? Então, assim, é uma situação em que você observa que todo mundo critica, até, infelizmente, ainda critica até a aplicação do protocolo. Tem juristas que ainda Não, e é o que a gente estava dizendo, a gente precisa de uma capacitação né? do sistema de justiça. É isso. Para entender também o que é o Pra saber protocolo. o que é Exatamente. protocolo. Mas o receber, protocolo né, prevê a necessidade de de capacitação. capacitação, É. exatamente. De letramento, porque como é que a gente vai falar sobre algo que a gente nem sabe o que é? E né? nós cobrarmos, né, dentro das nossas devidas instituições, vocês, Defensoria, eu, OAB, né, cobrar essa aplicação, levar isso para o conhecimento das pessoas, dos operadores, dos alunos, que é professor, né? Eu acho que a doutora Roberta é professora. Sou a Michelle também. Ainda dá conta de. Não, de mas hoje eu tô abraçar. só em especialização. Pois é, né? porque assim. Agora o meu dever de cuidado é comigo mesmo. Eu tava na geração do esgotamento. Né, Eu mais aula na negócio, graduação. que é e é um assunto tão amplo, porque a gente consegue trazer isso, se você for olhar, é histórico, né? Porque o patriarcado, essa questão Sim. de gênero, ela vem lá da nossa raiz. Às vezes nós adotamos posturas Não, eu sou machistas sem machista. notar. Eu tenho me trabalhado muito e como assim os anos vão calejando a gente vai passando por algumas situações, mas você vê que a mulher ela tá sempre tendo que se reafirmar. Assim, Sempre. tudo O pra tempo gente é mais todo. difícil, infelizmente. Teve uma situação que a gente teve um debate da perspectiva de gênero por artigos de juristas, né? E aí, quando eu li um dos artigos, aí eu disse, rapaz, esse articulista aqui tá sendo machista. Aí, Michelle, eu li e não percebi, não. Eu disse, mas ele tá. Eu adorei que ele é feminista. Né? Aí ela, deixa eu ler de novo. Aí ela foi ler de novo e disse, Assim, realmente. eles não vão aceitar nada menos do que o homem Não, as maravilhoso. meninas são letradas, Que viu? maravilha. Mas é isso, e a gente vai evoluindo, né? Assim, tem situações, eu vou dar um exemplo aqui mínimo, para que a gente entenda como a gente o machismo, ele é delicado, né? A nossa filha tinha 6 anos, quando a gente tem uma Kombi, né? A gente faz uns passeios de Kombi, e a gente estava na casa de uns amigos, e eles... Como é o nome da Kombi mesmo? Dona Ivone. A gente estava, e aí a Dona Ivone é a atração, né? E aí estavam brincando na Dona Ivone, e a minha filha disse assim, mãe, fulano está sendo machista. Eu disse, por quê? Porque ele quer ficar na direção, eu estou na direção e ele está fazendo muitas perguntas sobre carro para mim. Eu disse, por que você acha que isso é machismo? Mãe, porque se eu fosse menino, ele não fazia essas Ele estava perguntas. botando o conhecimento dela em xeque. Para desqualificá-la, para pegar o lugar que ela queria ter. Exatamente, porque ela tinha 6 anos. O quanto que essa geração E essa percepção vem dela trazer... é incrível, né? Porque tem 6 anos. Vem trazer esperança para a gente. Então, assim, as demandas, como eu disse, né? Elas... O machismo ele é estrutural, né? Esse patriarcado, esse cuidado, a gente precisa começar a nomear como violência, né? Porque se a gente não consegue, se a gente não nomeia com o nome que tem, a gente vai tolerando, né? Essa própria questão do eu não vou pegar meu filho. E aí, né? A jurisprudência diz que ninguém é obrigado a amar. Mas quando você entra com a ação de reparação de danos morais por abandono afetivo, para você conseguir uma sentença procedente, é muito difícil. Sem falar no valor, né? Exatamente, né? Então, assim, você não vai cuidar. Então, como você falou do caso da pensão alimentícia, existe uma teoria, uma tese que está sendo agora colocada muito fortemente, que é o dever de cuidado, o custo do cuidado é alimentos in natura. Eu não vou dividir pensão alimentícia em termos de valor com você, porque se eu cuido dessa criança, é alimentos in natura que eu já estou pagando. Né? Por quê? Porque meu tempo é valioso, porque eu preciso da minha formação profissional. Né? E eu achei muito interessante uma decisão que a gente teve, não sei
se foi do Pará, do Paraná, mas que eram 2 médicos, né? Ambos se formaram na mesma época, né? Ele tinha, o pai tinha um filho já, e a mãe, eles tiveram um filho comum. E quando foi fixar a pensão alimentícia foi diferente. Por quê? Porque essa mulher não conseguiu atingir a qualificação profissional que o homem, mesmo tendo se formado na mesma época, não conseguiu entrar na residência na mesma época. Por quê? Porque alguém precisava fazer acontecer o cuidado do lar. Então, assim, isso reconhece o quê? Que nós somos diferentes. E essa diferença não pode sair, não pode ficar da mesma forma que temos o protocolo agora do CNJ com perspectiva racial. Somos diferentes e precisamos enxergar as diferenças, né? Quando a gente fala, por exemplo, mas por que tem que falar, por exemplo, LGBTQIAP+. Porque são diferentes e porque precisa ser destacado. Então, a gente precisa dar nome às coisas. Então, a gente chama de violência, né? Essa violência psicológica, né? Que muitas mulheres passam, por exemplo, quando se separam e o homem diz, você nunca vai conseguir um homem como eu, né? Nossa, você está destruída, você está derrubada, você... Então, assim... A moral também, quando Exato. xingamento, a patrimonial, nós sofremos violência de todos os lados. Exatamente. Então, assim, é preciso que a gente nomeie como violência. Da mesma forma que esse esgotamento é uma violência, porque ele me retira a possibilidade de ser melhor, ele me retira a possibilidade. Tem algo muito interessante, aqui falando sobre violência e a importunação sexual, né, que eu estava vendo um depoimento que uma pessoa chamou a mulher de gostosa e falou algumas coisas para ela, e esse homem foi para a delegacia. Ele disse, eu não posso mais falar, eu não posso mais chamar de gostosa. Não pode. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, essa mulher deixa de ocupar um espaço público que lhe cabe igual a você, né? Então, assim, a gente precisa conseguir enxergar que isso é violência e que a gente precisa tratar não como algo tolerável, como fizemos. A violência doméstica, a violência contra a mulher é das violências mais toleradas do mundo. Então, assim, a gente precisa nomear e precisa tratar como violência tudo que nos tira o espaço e nos coloca em condição de desigualdade. Isso. E lembrando também que uma mulher, ela, até quando consegue, como nós, que saímos para trabalhar, que temos a nossa independência financeira, a gente, pelo menos eu vou falar por mim, faz um esforço tremendo para dar conta também do nosso dever de cuidar de casa, de filho, de tudo. Porque tudo parece que é dobrado. Porque Parece não. É dobrado. Eu vou falar por mim. Eu administro o meu escritório. O meu esposo é meu sócio, mas quem cuida de toda a gestão ali do escritório, de financeiro, de pessoal, de organização, de tudo, sou eu. Então, isso é um peso que tem horas... E da casa também? Também. Tudo. Filho, tudo. E assim, por mais que eu tenha ele como um apoiador, porque ele me apoia muito, eu sempre falo, não é ajuda, é obrigação. Você tem a obrigação de me ajudar. Por quê? Aí eu vou. Um fato aqui engraçado. Eu viajei para um congresso em BH, sozinha, ele ficou com a nossa filha. E um dos comentários que eu recebi. Adoece quando volta. Eu recebi de mulheres. Mulher, cadê tua filha? Direto. Aí a resposta foi: ela tem pai. Exato. Por quê? Quem foi que perguntou quando se fosse ele no congresso, alguém ia perguntar, Cadê tua filha? Essa pergunta não E viria. a gente precisa normalizar isso, as nossas ações enquanto mulheres, para a gente validar essa nossa luta. É a divisão sexual Né? do trabalho doméstico e de todos os outros, né? Normalizar. O Eduardo está aqui, ele está bem calado, porque lá em casa, na verdade, eu digo que o Eduardo faz mais do que eu, nessa divisão sexual do trabalho. Né, assim, mas é dentro da dinâmica do que a gente pode, né? Dentro da flexibilidade do nosso trabalho, né? Mas então... o Eduardo, ele é não é querendo nem rasgar cedo pro meu amigo também, não, mas ele é uma exceção, porque tem homens que mesmo dentro da dinâmica de uma casa, eles têm mais tempo, momentaneamente, circunstancialmente, ou de forma perene, eles dizem, não, mas isso é coisa de mulher. Não, o Eduardo nunca me ajudou, não. Ele faz junto. Assim, ele nunca me ajudou, não. Ele faz junto. Então se coloca em questão... uma posição confortável. Isso é uma questão muito séria, né? Porque e aí vem a questão da desconstrução e construção. Uhum. Eu acho que o homem, nós somos, né? Na nossa geração ainda, nós vivemos o machismo de forma muito evidente, muito clara, né?
E aí, até uma das nossas filhas com um amigo veio me perguntar, pai, você é machista? Eu disse, filha, Qual foi a Rita? foi a Rita. A Rita tem umas perguntas capciosas. Aí eu disse, filha, eu fui criado no machismo, mas eu todo dia tento melhorar. Ó, que bom, é. É isso. E é sobre isso, sabe? Eu acho que é a construção a gente precisa se desconstruir para reconstruir essas questões do machismo, né? Dentro de casa, enfim, eu sempre pondero com Michele, uma vez a nossa filha foi sair com uma saia muito curta, e Michele, Dudu, fala lá com ela. Aí eu disse, eu não Não, posso você falar. disse assim, Michele, aquela saia ali tá curta, Não, mas eu não posso falar, né? Porque eu não posso porque eu não autorizar. posso É. naturalizar que ela seja repreendida por um homem pela sua roupa. É, Eu exatamente. não Se é um posso homem, ela fazer vai isso. achar que o namorado dela pode dizer pra ela que roupa que ela vai usar. É, Né? exatamente. Então tem que É. ser uma Não, mulher, né? isso é ela. Eu Mulher não pra posso, dizer. não sou eu que posso, eu não posso falar isso. É, isso. Por mais que eu seja o pai dela, eu não posso. E essa formação, ela tem que ser mesmo de pequenininha, porque não é fácil, né? Nós, mulheres, acho que a gente se julga o tempo todo umas às outras, E o sentimento de culpa na sua mãe, na sua culpa, né? né? Porque Gigante. a gente tem, e eu estava lendo um artigo sobre isso, na década de 20, a gente teve uma ideia de que as mães eram as criadoras dos cidadãos da pátria, né? E isso fez com que a nossa geração dos nossos avós tivessem 10 filhos, 12 filhos, 15 filhos. Então, havia vamos dizer assim, um destaque para a mãe, né? Era algo empoderador, mas era um empoderamento colonizante, né? De que essas mulheres fossem procriadoras, é porque, ok, estava dando certo. Hoje a gente não consegue mais enxergar dessa forma, de tal forma que hoje a juventude questiona se quer ou não ser mãe. Isso. Né? Por quê? Porque eu quero repetir esse padrão, será que eu quero? Né? E é algo que a gente precisa entender como possível, né? Porque nós temos uma ideia de que se é mulher, é mãe, né? Ou seja, a gente atribui às mulheres, mesmo que a gente não queira, por exemplo, uma outra situação também que é muito comum das nossas falas e que a gente precisa parar com isso, ela é mal amada. Fulana tá assim porque tá mal amada. Quer dizer, eu preciso da validação do amor de alguém para poder ser mais mulher ou para poder, né? E inclusive esse próprio termo empoderamento é um termo que a gente já não usa mais no feminismo. Por quê? Porque na verdade não tem a ver com poder. Eu posso ser CEO de uma empresa, né? E posso sofrer violência. Na verdade, a gente precisa falar em emancipação. Porque é muito mais do que poder, é você estar emancipada, é a gente estar aqui numa situação, numa mesa, né, em paridade de condições e sabendo que existe essa paridade, que eu posso sair daqui, né, e exercer meus direitos em plenitude. É um tema... É um tema que É riquíssimo. que é riquíssimo e, assim, de fato, é engraçado, Michele, eu ouvindo sua fala, a questão realmente de você falar que não, o empoderamento já é um termo obsoleto, que hoje a questão é mais de emancipação. Porque realmente a violência, ela perpassa por classe social, por nível de escolaridade, por posição no mercado de trabalho, a violência por raça. A violência está realmente entranhada em vários setores da nossa vida. E, às vezes, muitas de nós podemos estar passando por episódios de violência e como a gente tende a naturalizar muita coisa por causa dessa cultura que a gente já falou aqui do patriarcado, a gente não se dá conta. E às vezes a gente tem que se afastar para dizer, meu Deus, eu estou sendo vítima de violência. Até como a Michele ontem falou no debate, né? A professora do mestrado dela estava no debate com ela, e foi professora de gênero, né? Aí ela disse, professora, eu só queria dizer que quando a gente assistiu a aula, a sua turma, todas as mulheres se separaram. Só uma não se separou. Uma não separou. Se eu fui uma, casei e separei. Né? Então, assim, todas. Porque a gente fez a disciplina de gênero no mestrado, e assim, um mestrado que não é um mestrado em direito, né? É um mestrado em ciência política. E aí a gente, né, de repente, todo mundo se deu conta de que, meu Deus, eu vivo nessa relação. Tá errado. Né? Como é que eu posso reproduzir isso? Como é que eu posso ser isso? E assim, é aquela questão de você evolui, você espera que a pessoa que está do seu lado evolua junto. Se a pessoa não consegue evoluir, né? Então, assim... Cria-se um abismo. Exato. É sobre isso. Aí você imagina que as mulheres precisam compreender a temática para também se identificar ou não numa situação de violência, né? Aí você imagina um homem, né? Que é criado, nós somos criados nessa cultura de que
de que tem que ser o machão, tem que ser o fortão, Tem que tem ser que alta ser, né? Que homem não chora, que homem não Engole teu não lava louça. Falou de homem não chora, eu lembrei da música. As músicas mesmo são bem machistas, né? Isso mesmo. Exatamente. É um desafio muito grande, né? Na verdade. Né? Esse tema realmente ele é muito rico, ele daria pra gente ficar 2, 3 horas, 4 horas falando. A gente esgotou aqui, estamos partindo para os últimos momentos da nossa conversa, que foi breve, mas foi riquíssima. E aí eu queria conceder 1 minuto para vocês fazerem as considerações finais. Eu adorei, estou lisonjeada de participar dessa mesa, aprendi muito, eu sou uma fã do uso do protocolo, me considero uma mulher feminista, me considero uma mulher que não sei se eu me considero emancipada, mas estou lutando por isso porque é um caminho longo e eu espero que minha filha consiga ser mais emancipada mais brevemente do que eu. E é isso que a gente deseja, né? Então, dá suas considerações finais, Michelle. Vou falar para quem está nos assistindo, nos ouvindo, né, que mulheres, né, nós precisamos de ajuda, nós precisamos umas das outras, né? A gente pensa no protocolo, o IBDFAN é para quem trabalha com o sistema de justiça, quem está no sistema de justiça, mas a gente sabe também que é preciso de rede, né? Então, assim, muitas vezes nós não temos repertório emocional para lidar com os desafios que é ser mulher e ser julgada como mulher, né? Que a gente possa implementar não só o protocolo, mas que a gente possa implementar essa lente de gênero no nosso cotidiano para que a gente possa ajudar outras mulheres. Isso. A minha palavra de despedida é agradecer, né, o convite e dizer da importância do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, não só nas áreas do direito onde se mostra evidente, né, e fácil, né, a aplicação, mas ampliar essa lente para os demais áreas do direito, como o próprio direito criminal, a execução penal. É um lugar que há uma grande necessidade de lente de gênero nas unidades prisionais femininas e tudo. Quem passou por ali sabe como é necessário. E o Tribunal do Júri, né, que é a nossa grande paixão, que a gente viu que é absolutamente possível e importante a aplicação do protocolo de perspectiva de gênero. Muito bom. Só agradecer, né, por esse momento de partilha que a gente teve, que sem dúvida fica muitos ensinamentos. Agradecer ao IBDFAN pelo convite e a oportunidade de estar aqui falando nesse tema que me é tão caro, o qual eu estudo, me dedico e tento aplicar nas ações em que eu atuo enquanto advogada. E dizer que a gente precisa, sim, conhecer do protocolo e que nós, mulheres, como a doutora Michelle também falou, precisamos nos apoiar e olhar principalmente uma no olho da outra. Porque, às vezes, a boca não fala, mas o olhar diz tudo. Só isso. Pois aqui a gente vai se despedindo. Eu espero que vocês tenham gostado e que todos os temas aqui debatidos realmente fiquem ecoando na cabeça de todos nós. Principalmente também dos homens que nos assistem. Joia.